Eu vou explicar aqui de uma forma prática como funciona a teoria do desejo, criada por Juan Levítico, quem vos fala. Nessa teoria do desejo, eu não vou falar a parte de como eu cheguei nela, eu vou falar exatamente qual que é a funcionalidade dessa teoria do desejo, como que ela funciona. Todo desejo, todo sentimento, ele é feito para ser sentido. Então, o desejo, ele foi feito para ser sentido. Quando você não sente o sentimento, é aí que causa a maioria dos traumas, dos problemas, das travas, por não sentir o sentimento. O corpo não sente o sentimento e ele cria maneiras de defesa para não sentir o sentimento. Como, por exemplo, uma pessoa que passou por uma carga emocional muito grande e aí ela não consegue sentir toda aquela carga emocional naquele momento. O corpo vai se defender e é aí que ele cria um certo trauma, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, todo sentimento ele foi feito para ser sentido. E muita gente confunde o que é realmente sentir o desejo de forma prática. Porque, por exemplo, se eu desejo ter algo e, por exemplo, desejei ter uma mulher. Olhei uma mulher na rua, gostei dela, quero ter ela. Isso é o desejo. Quando eu chego em casa, por exemplo, e eu, sei lá, bato uma pensando nessa mulher, eu cortei totalmente o desejo. Eu tinha a minha energia crescendo, o meu desejo crescendo por gostar dela, bati uma, joguei essa energia fora e eu cortei o desejo. Eu não me permiti sentir. A gente fala de sentir o sentimento de toda vez que o sentimento ele fica maior, de quando o sentimento cresce. Por exemplo, o medo, que é a mesma coisa que o desejo, só que é assunto para outro vídeo também. O medo. Como que a gente sente o medo? Se eu tô com medo de ir na rua, por exemplo, tô com medo de sair ali porque tá escuro. Como que esse medo cresce e eu sinto ele e como que eu corto o medo? Se eu falo não vou sair na rua, eu corto o medo. O medo não precisa mais existir na minha vida. Agora eu cortei o medo. Cortar o medo é a pior coisa que você pode fazer, porque aí ele vai se reprimir, vai entrar para dentro de você, e dentro de você esse medo vai crescer e uma hora ele vai vir e vai agir. Só que isso é tema para outro vídeo também. Quando a gente fala de sentir o medo, e aí no mesmo exemplo de chegar numa guria. Se eu olho para essa menina e eu falo, tá, eu quero chegar nela, e meu corpo reage com medo, como que esse medo aumenta? Esse medo aumenta quando eu saio de perto dela, ou esse medo aumenta a cada passo que eu dou? E a cada passo que eu dou em direção a essa menina, o medo vai aumentando. Eu vou sentindo mais medo, minha cabeça vai jogando cada vez mais situações, e esse é o medo. Isso é o que tem que ser sentido. As pessoas fogem de sentir o sentimento. Vai falar, ah, não, não vou porque ela é bonita, não vou porque ela tá com amiga, não vou por... E isso é tudo fugir do medo, é fugir de você mesmo, porque todos os sentimentos, eles são parte de você. Então, quando você se permite sentir o medo, na mais pura essência, sentir o seu medo, você fala, tá, por que que eu não tô indo? E aí você vai dando o passo em direção a essa menina, você vai vendo que, caralho, eu não me sinto merecedor, eu não me sinto atraente, eu acho que eu preciso ser bonito. E mesmo assim você vai dando o passo, o medo vai aumentando e chega uma hora que você age além do medo. E aí é o momento em que você sentiu o sentimento. Porque enquanto você não ia, você estava negando o sentimento. Quando você sentiu, foi e agiu além do medo, você sentiu o sentimento. Você sentiu toda aquela carga emocional que o medo poderia trazer para você. Quando a gente joga no oposto, o medo é negativo, o desejo é positivo e ambos são a mesma coisa. Quando, por exemplo, eu olho uma mulher na rua e eu desejo aquela mulher, eu me permito desejar, eu conheço a mim mesmo, tenho autoconhecimento suficiente para saber que o que me atrai naquela mulher? O que que eu desejei? Pô, eu desejei a personalidade, desejei a beleza, desejei e eu vou me permitindo desejar cada vez mais. Quanto mais esse desejo cresce, quanto mais eu sinto desejo, e aí como que eu sinto desejo? Como que esse desejo aumenta? O desejo aumenta quando eu falo, pô, não vou falar com ela porque eu vou para casa? Não. E aí você corta o desejo. O desejo aumenta quando você vai falar com ela. Fala, caralho, o que que ela tem de interessante? Se só a beleza dela já me causou, sei lá, 10 de desejo, se eu conversar com ela, pode ser mais 5 de desejo que eu vou criar. E aí você vai aumentar seu desejo. No final, seu desejo é 15. Você vai deixando o seu desejo aumentar até uma hora que fica impossível não ter. Como ambos são a mesma coisa, o que que o medo faz? O medo vai fazer a coisa ser impossível de acontecer. O desejo vai fazer com que a coisa seja impossível de não acontecer. Se eu desejei tanto essa mulher, por exemplo, que a gente falou, chega uma hora que fica impossível não ir falar com ela. Meu corpo vai agir naturalmente porque eu tô com tanto desejo que eu vou chegar e vou falar com ela. No medo é a mesma coisa. Eu nutri tanto medo, eu cortei tanto medo
que vai chegar uma hora que eu vou chegar nela e meu corpo não vai reagir. Eu não vou ter ânimo, eu não vou ter energia, eu não vou ter atitude, não vou ter coragem para chegar, porque eu nutri tanto medo que chegou um momento que fica impossível de ser. Então é aquela velha história dos dois lobos dentro de você. Qual que você alimenta, o positivo ou o negativo? O que você alimenta vai ser mais forte e vai ser o impossível que você escolhe. Essa teoria do desejo, ela vai também, eu gosto de usar ela no lado profissional. De, por exemplo, o cara tem o desejo de ter uma moto. E, em contrapartida, esse cara aqui ele tem medo de ter uma moto. Como que a gente nutre esse desejo para que isso daqui fique impossível de não acontecer, fique impossível de eu não ter a moto, e esse daqui se torne impossível de ter a moto? Quando, por exemplo, esse cara aqui, ele chega e ele vende brigadeiro. Cada brigadeiro que ele vende é R$ 10. E a cada brigadeiro que ele vende, ele tira R$ 1 para investir nessa moto, investir no desejo dele. Com atitude, ele investe no desejo dele. Porque desejo não é eu ficar deitado na minha cama, parado, imaginando o que pode acontecer. Atitude também é uma forma de desejo. Quando eu desejo pegar um caderno, por exemplo, eu vou lá e pego. Pegar o caderno foi a forma de alimentar esse desejo. O que o medo faz? No mesmo exemplo da moto. Vamos supor que esse cara aqui, toda vez que ele pensa na moto, ele tem um pensamento negativo. Negativo no sentido literal da frase, não que seja ruim, algo que tira. Quando esse cara ele pensa em ter a moto, toda vez que ele imagina ter a moto, ele fala, pô, mas se roubarem, mas se perder. Ele nutriu, ele tirou algo. É como se ele tivesse esses mesmos 10 energicamente e ele tirou um do pensamento dele, deixou um negativo, tirou um desses 10, que no final vai dar 9, que vai dar 11, para alimentar o desejo de não ter a moto. O medo, no fundo, também é um desejo. Ele alimentou o desejo de não ter a moto. E esse cara, toda vez que ele imagina ter a moto, ele fala, pô, alguém vai roubar, eu vou cair, eu não vou conseguir sustentar. Ele está alimentando o desejo de não ter a moto. Vulgo medo. Vai chegar um momento que ele vai ter tanto negativo, e aí, por exemplo, se ele é menos 100 negativo, e o corpo dele só tem 100 de energia, irmão, não tem como o corpo dele suprir o que falta. A soma final vai ser 0. E o corpo desse daqui é 100 do mesmo jeito. Só que a cada venda que esse cara faz, ele guarda R$ 1 para a moto. Vai ser esse R$ 1 que vai fazer ele conquistar a moto de R$ 20.000? Não. Mas vai ser esse desejo aqui que ele nutriu que vai trazer ânimo para a vida dele, que vai nutrir o desejo, que vai fazer isso se tornar impossível dele não ter a moto. Então, quando ele vende um brigadeiro e ele coloca R$ 1 para a moto, ele já está um passo mais próximo dessa moto. Aqui já é 1999,99. Aqui ele está um passo cada vez mais longe dessa moto. Chega uma hora que está tão longe que vai ser impossível ele alcançar, se ele continuar nutrindo o medo. Nesse desejo, vamos supor, ele fez uma venda, pegou R$ 1, guardou para essa moto, e, cara, a sensação de estar mais perto, ele nutriu 1 de desejo. Então agora ele é 101. Mais 1 igual 101. Só que a cada caixa de brigadeiro que ele vende, vai gerando mais desejo. Ele está cada vez mais próximo da moto. Vai chegar uma hora que vai ser impossível ele não ter. Porque ele bateu esse valor? Não. Porque ele deseja tanto que vou citar exemplos, que uma pessoa pode olhar ele na rua, pode ver e falar, caralho, cara, o jeito como tu olha para essa moto é absurdo, vou fazer ela por metade do valor para você, porque você olha com desejo para ela. Esse cara aqui, não só no exemplo de ganhar, por exemplo, mas também de trabalhar. Esse cara com desejo nutrido, vamos supor que ele vendeu 100 brigadeiros em um dia, ele nutriu 100 de energia de desejo. Isso é uma parada absurda. Com 100 de energia de desejo, esse cara vai acordar no outro dia desejando vender muito mais. E no outro dia ele vai vender 100 de novo. E, cara, isso daqui, tá, deu 200. 200 é 1% da moto ainda. Só que olha o tanto de desejo que ele nutriu intrinsecamente. A vontade que esse cara vai trabalhar. A vontade que esse cara vai atrás da moto. E não significa que ele vá só vender brigadeiro. Ele tem tanto desejo que ele vai fazer as coisas com tesão que, cara, isso aqui vai exponencializar muito rápido. E aí é quando você dá o passo que o caminho começa a aparecer. Quando ele começa a nutrir o desejo, as oportunidades começam a aparecer e é como se o universo ele chegasse para ele e falasse, pô, tu tem tanto desejo que é impossível não te dar isso daqui. E vai te trilhando um caminho que esse desejo fica tão grande que é impossível ele não ter a moto no final, de tanto desejo que ele nutriu. Essa teoria, inclusive, fala que se você não tem algo é porque você não desejou o suficiente. E desejar não é ficar deitado na cama imaginando o que poderia acontecer. Desejar é o ato da atitude também. Então, quando eu desejo ter R$ 10.000 e eu fico deitado imaginando os R$ 10.000, eu não estou nutrindo o desejo da forma como eu poderia nutrir. Porque o nosso corpo sabe o quanto a gente pode nutrir do desejo. Então, se, por exemplo, eu tenho o desejo de fazer 10 mil e eu venho trabalhar e no final do dia eu ainda continuo com R$ 0, isso significa que eu vou parar de trabalhar, que eu vou cortar o desejo de ter 10 mil? Não. Por ter R$ 0,
por não ter feito dinheiro, que é só um resultado superficial, eu nutri o meu desejo trabalhando. Eu tenho o desejo de fazer 10 mil, eu trabalhei, mesmo que no final do dia eu não fiz nenhum real, eu nutri meu desejo. Quanto mais você nutrir seu desejo trabalhando, vai chegar uma hora que vai ser impossível não ter os 10 mil reais. E essa teoria do desejo, ela é muito forte porque ela age na parte mais intrínseca do ser, que é a questão do se tornar. Quando você nutre o desejo, você se torna a pessoa que faz 10 mil. Não tem como deixar de desejar, não tem como extinguir a energia. A energia ou se molda, ou molda, mas não tem como acabar com ela. Então, quando você nutre seu desejo, você se torna um ser desejante e, por exemplo, nutri 1 de desejo e meu corpo é 100. Agora eu sou 101. Não tem como mais voltar para trás. Eu já sou 101. No medo, toda vez que alguém faz algo por medo, ela vai sempre depender de algo. Então, por exemplo, tirei 1, agora era 100, agora eu sou 99 e eu, inconscientemente, vou sempre achar que eu preciso de algo porque o medo levou meu 1. E eu vou sempre achar que eu preciso estar completo para me ter. Só que, no fundo, não preciso estar completo para ter algo. Eu preciso nutrir meu desejo até o momento que eu me torne aquilo. Só que já fica complexo, é assunto para outro vídeo. É um tema complexo, é um tema denso e eu faço isso em sessões de mentoria, que é um entendimento mais personalizado. Esse daqui é o método interno, então o conteúdo ainda fica muito vago quando é no método interno. Isso daqui a gente aplica para qualquer área para o aluno. Então, quando eu vou exemplificar para um aluno, eu pego os meios da vida dele e eu dou um entendimento que ele precisa para entender isso daqui. E quando o cara entende isso daqui, ele consegue qualquer coisa na vida dele através desse método, nutrindo o desejo, porque ele se torna cada vez maior. Ele se torna uma pessoa absurda. Um cara que acorda, por exemplo, com 200 de desejo é um cara que acorda, pula da cama de manhã, o cara que acorda altamente produtivo, faz 300 coisas. O cara que nutriu tanto medo é aquele cara que ele vai, tem que acordar hoje de manhã. Essa é uma aula da mentoria, passei só o método interno dela. É difícil de entender isso daqui. Muita gente não vai conseguir entender. Se você entendeu, você tem um nível de consciência elevado. Se você não entendeu, entra para a mentoria que a gente vai te ensinar a fazer isso daqui. Por hoje é isso, é nóis e até o próximo vídeo.